Amém. Nós, em nome de Jesus Boa Cristo. noite Amém. a todos aí. Obrigado. Em nome Obrigado. de Jesus. Boa noite, Em Cleiton. nome de Jesus. Amém. Ao Edson aí, obrigado, irmão. Boa noite. Foi bom te conhecer, viu, Edson? Abraço muito bom. Foi Amém. muito bom. Aqui também foi muito bom. Ótimo. Boa noite, Edson. Bom, sejam todos bem-vindos. Sardinha está aí com a gente também, né? Irmão precioso, trabalhador no Senhor. E tantos outros, né? Na minha tela aqui do celular não está dando para ver todos os irmãos, tá? Mas, assim, um grande abraço a todos. Sintam-se acolhidos hoje. Não sei se tem alguém aí com o microfone aberto, né? Verifiquem se os microfones estão... Sou eu, vou fechar. Tem que ser a Sandra, tem que ser a Sandra. O senhor sabe que geralmente eu sou a primeira sempre a fechar, mas tudo bem. Mas é bom porque você, com o microfone aberto, você já fala e participa. Isso é maravilhoso, viu? Vou fechar, Irmãos, há uma pesquisa no campo da psicologia levada a sério, e ela é muito igual no mundo todo, em que entre 80% e 85%, né, é uma das pesquisas mais coesas que existem no campo da psicologia, que dizem que a grande maioria, né, cerca de 80% a 85% da população mundial não tem um propósito de vida. Né? Não tem um propósito de vida. E você pode conferir isso desde o momento em que as pessoas confundem propósito com objetivo, com metas, sonhos, missão. São palavras diferentes, porque explicam coisas diferentes. E a palavra propósito, ela encabeça uma lista de motivos pelo qual as pessoas são capazes de morrer. E nessa pesquisa aparece muito filho, esposa, pai, mãe. E dos últimos lugares dessa pesquisa aparece religião ou coisas relacionadas à religião. Para definir isso melhor, é que a raça humana ela vive com propósitos inseguros. E a maior parte destas pessoas morreriam por causa dos filhos e por causa da sua família. Quando se falava alguns outros nomes ou grau de parentesco, ia diminuindo isso. E é interessante porque, por causa de você não saber qual o seu propósito de vida, ou algo pelo qual você morreria, as pessoas terminam mudando o foco do seu investimento, o foco de seus esforços. Quando você não tem um propósito de vida ou algo pelo qual você morreria, você passa a correr, a se dedicar atrás de coisas e a cada ano isso vai mudando, você vai trocando. É como se a vida humana não tivesse um propósito. E isso é bem sério. Isso é bem sério. Porque a falta de um propósito de vida faz com que você viva por vários motivos. E a grande parte desses motivos não são motivos que valem a pena. Imagino que todos que estamos aqui hoje, de alguma maneira, servimos a Cristo, ou buscamos a Cristo. Mas essa importância de ter um propósito de vida é o que vai tornar o meu dia a dia mais consciente. Quem não tem um propósito de vida, provavelmente vai se perder em um momento ou em outro, vai fazer trocas, às vezes vai se distrair, às vezes vai não ter uma razão para viver.
Em outras palavras, um propósito é a razão pelo qual eu estou vivo. E por consequência, você pode dizer também, este propósito é algo pelo qual eu morreria agora. Se tirar isso da minha vida, acabou minha vida. E o irmão Avaí disse agora há pouco, na sua oração, sobre que Deus tem um propósito para a vida dele. Essa é uma conversa que a gente escuta muito, no meio evangélico, no meio religioso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. E as pessoas misturam propósito com objetivo, meta, sonho, desejo, missão. E o nosso objetivo hoje, o meu objetivo hoje, o meu e desse texto da palavra do Senhor, será ajudar você a ter o mesmo propósito que Jesus teve de vida. O Senhor Jesus teve uma missão, mas é diferente de propósito. O Senhor Jesus teve vários objetivos durante sua jornada, mas um só propósito. Jesus tinha diariamente metas a alcançar, mas um só propósito de vida. E eu vou tentar aqui hoje, irmãos, com um simples versículo, não vou usar outros textos bíblicos, mas eu quero ajudar os irmãos, como esse texto me ajudou essa semana, a pensar sobre o propósito de vida. Objetivo é quando você... O objetivo é bom esclarecermos essas palavras primeiramente. Objetivo é quando você quer alcançar alguma coisa a médio prazo ou a curto prazo. Quando você tem um objetivo, como Jesus tinha o objetivo de preparar os seus seguidores. Preparou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, e ele quis preparar todos os discípulos a serem seus seguidores fiéis. Esse era o objetivo dele. Então, ele pegou 12, por exemplo, no meio dos seus discípulos, e tinha o objetivo de deixar para aqueles homens, aqueles apóstolos, uma missão muito especial. Era um objetivo. A meta de Jesus todos os dias era pregar a verdade e curar as pessoas que viessem ao encontro. Metas diárias. Objetivos é para concluir, algo para você realizar a curto e médio prazo. A missão do Senhor Jesus, olha as palavras como são diferentes. A missão do Senhor Jesus era ser o Salvador, era buscar e salvar o perdido. Essa era a missão que o Pai lhe passou. Mas, irmãos, o propósito era o que fez Jesus entregar-se à morte. Propósito é algo pelo qual você vive. Não há outro motivo na vida a não ser este. Todos nós temos objetivos. Às vezes é uma faculdade, às vezes é edificar sua família. Nós temos metas diárias, devocional, leitura da Bíblia no ano todo, visitar um irmão, ir para um evento. Isso são objetivos que nós temos. E metas diárias são aquelas que a gente faz todo dia. Tá certo? Levantar-se, produzir, comer o pão de cada dia, lutar pelo nosso sustento, não é verdade? Visitar um irmão hoje, outro amanhã. A missão nós precisamos entender que a nossa missão pessoal neste mundo é nos entregarmos fiéis a Deus e procurarmos pregar o Evangelho. Essa deve ser a missão de todo cristão. Não tenho dúvida disso. Mas quando nós falamos de propósito, irmãos e irmãs, é algo que dá razão à vida. É algo que faz tudo parecer mais claro. É o motivo pelo qual nós vamos evitar cometer pecados. O motivo pelo qual vamos fazer de tudo para não nos desviarmos. Quando se esquece ou se perde o propósito ou não se tem um propósito, tudo é um risco. Você pode cair numa tentação, ceder a um convite, você pode esmorecer,
você pode até se chatear, você pode até desistir em algum momento da sua vida. Mas quando o seu propósito de vida é claro, você está pronto para vencer as tentações, as provações, está pronto para enfrentar as privações. E Jesus tinha um propósito real, que, na minha opinião, precisa nortear a vida de todos os cristãos. E eu gostaria hoje de ajudar os irmãos a buscar este propósito de Jesus. Nós já entendemos os objetivos de Jesus quando a gente folheia, né, e vai estudando o Novo Testamento, vê evangelhos. A gente vê ali a missão de Jesus em levar o evangelho aos samaritanos. A gente vê esses objetivos constantes de Jesus. Treinar apóstolos, não é? Levar o evangelho aos judeus, levar o evangelho aos gentios. Isso foram objetivos e foram alcançados. As metas que Jesus tinha era objetiva, era clara, não é? As metas de Jesus era pregar todos os dias pregar o evangelho, orar o tempo todo, né? Orar o tempo todo, meditar na palavra do Senhor todos os dias, né? Essas eram as metas diárias. A sua missão ficou clara, que era buscar e salvar o perdido, né? Sua missão era ser o Salvador. Acho que todo mundo compreendeu isso. Mas qual era o propósito de vida daquele homem, Jesus? Né? E a gente vai perceber isso já já. Quero que os irmãos já deixem aí suas Bíblias abertas no livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 4. Veja bem, irmãos. Jesus tinha 30 anos de idade. Experimentou nesses 30 anos o que era ser humano. Não é? Ele experimentou viver ao lado de humanos. Olhou para as pessoas e viu como as pessoas viviam sem propósito. Até aqueles que eram chamados por Deus como judeus para servir a um propósito de levar a verdade para o mundo todo, se fecharam, criaram seus próprios propósitos de vida. E nós temos todo esse direito e a liberdade que Deus nos deu para que a gente escolha pelo que nós queremos viver. Mas agora, aos 30 anos de idade, Jesus ia assumir o seu ministério da salvação, que era a sua missão. Jesus era muito firme em suas metas diárias. Lendo a palavra de Deus, orando o tempo todo, pregando a palavra, são suas metas diárias. Mas o seu propósito de vida é percebido, ele não fala dele, mas é percebido em cada situação de Jesus. Era a razão pelo qual Jesus não se desviou. Uma das. Mateus, capítulo 4, versículo 4. O tema da nossa reflexão hoje é: Jesus ensinou, pão é pouco. Jesus ensinou, pão é pouco. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nós sabemos o contexto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e lá então ele foi desafiado pelo inimigo. Mas o que vai nos nortear hoje para o propósito de Jesus é a resposta que Jesus deu à primeira das tentações. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quanta verdade eu posso encontrar aqui, irmãos, junto com vocês. Primeiramente, que há duas verdades aqui, irmãos. E eu quero que você repita junto comigo aí na sua casa, com seu microfone ainda fechado. Mas repita comigo o que Jesus disse. Não só de pão viverá o homem, mas de
mas toda de palavra toda palavra que procede procede da boca de Deus. da boca de Deus. Muito bem, obrigado por acompanhar. Duas verdades importantes, irmãos. A primeira delas é que o homem viverá com pão. O homem precisa de pão para viver. Essa é uma verdade, é uma realidade. Nós precisamos do pão, do alimento, do pão. E aqui o pão representa o nosso alimento. Nosso corpo precisa de pão para viver. Primeira verdade. Não vivemos sem pão. Fato. A vida física não é possível sem o pão, sem o alimento. E a segunda verdade é que nós também precisamos de toda palavra de Deus, ou de toda palavra que procede da boca de Deus. Muito bem, essas duas verdades. Eu poderia ler esse versículo diferente. Não só da palavra, de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem, mas também de pão. Tanto faz de trás para frente, de frente para trás. Aqui é o nosso Senhor Jesus dizendo que ele compreendia claramente que o ser humano precisa de pão e precisa também de toda palavra que procede da boca de Deus. Então não há dúvida disso. Jesus sentia as duas fomes. A fome que alimenta o corpo e a fome que alimenta o espírito. Essas duas. Isso é muito importante. Deixa eu orientar os irmãos, porque vocês vão começar a ouvir eu falar muito a palavra pão, mas que significará muito mais do que o simples pão que a gente come. Quando eu falar de pão, irmãos, eu estou falando de dinheiro também, porque é o dinheiro quem compra o pão, ou o trabalho que compra o pão. Tá certo? Então, quando eu falar de pão, eu vou falar de dinheiro, eu vou falar de bens, de coisas materiais. Eu estou falando de tudo aquilo que é comprado, que deve ser trabalhado, porque Deus nos ensinou a trabalhar pelo pão. Não a mendigar pão, porque o justo não mendiga pão, tá certo? Então, só uma pequena orientação, porque alguns irmãos ou irmãs podem estranhar o que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Pão é uma obrigação para nosso sustento. A palavra de Deus é uma escolha. Enquanto pão é uma necessidade, pão é uma essência humana. O pão você não tem para onde fugir, é uma obrigação humana de comer. Mas pelo amor de Deus e por sua misericórdia e por seu grande amor na criação, ele nos deu livre-arbítrio e nos ofereceu toda a palavra que procede da sua boca. É uma escolha humana. Os seres humanos hoje vivem pelo pão apenas. Os seres humanos, eles reconhecem a sua necessidade do pão, mas ignoram completamente a necessidade ou a essencialidade de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano luta desesperadamente pelo pão, mas já não sente mais falta ou não percebe a necessidade e a carência que tem de toda palavra que procede da boca de Deus. Os seres humanos estão vivendo a fome espiritual através de doenças, de fraquezas emocionais, baixa autoestima, depressões, tantas dificuldades, porque não compreende a fome que o Espírito tem de toda palavra que procede da boca de Deus. Nessas duas grandes colocações de Jesus, ele mostra a sua compreensão e o seu propósito de vida. Ele entendia que o pão era a necessidade de cada dia, a necessidade diária, mas compreendia também que ele jamais poderia viver sem a palavra que vem da boca de Deus. O mundo deturpou a necessidade do pão.
O mundo deixou de olhar o pão como a necessidade diária e passou a olhar para o pão como a sua cobiça, a sua riqueza. O mundo esqueceu completamente de se alimentar da palavra de Deus que dá o equilíbrio e começou a buscar apenas o pão. Não se satisfazendo com o pão de cada dia, começou a lutar pelo pão da semana. Ainda com mais medo, o ser humano começou a lutar pelo pão do mês. Alguns se preocuparam tanto que queriam pães para 1000 anos, para evitar que ele ou a sua geração passe fome. E aí os seres humanos começaram a trabalhar 24 horas pelo pão. Os seres humanos começaram a se vestir com pães de marca. Yves Saint Laurent, Calvin Klein. O ser humano começou a comprar pão modelo fabricado em 2024, modelo 2025. O ser humano começou a morar em pães gigantescos e milionários em frente à praia. Os seres humanos começaram a roubar por causa de pão. Os seres humanos começaram a procurar as melhores faculdades que davam mais pão. Os seres humanos começaram a defraudar, a se corromper por causa do pão. E haja pão porque nunca estão satisfeitos de pão. Os seres humanos ficam ansiosos porque roubaram-lhe um pedaço do pão. Porque aquele pão já não serve mais porque agora ele quer muito mais pão. E gasta todo o seu dinheiro, toda a sua saúde, todo o seu esforço por causa do pão. Eles trocaram até o padeiro pelo pão. Não querem mais saber de que Deus é quem lhes providencia o pão de cada dia, mas começaram a se preocupar com todo o pão do mundo. E aí os homens guerreiam e fazem guerras, cobiçando e roubando, e alguns nem se importam com mais nada a não ser com pão. E o diabo, sabendo muito bem disto, ofereceu logo de cara para que Jesus trocasse as pedras pelos pães. Aqui entra, então, o propósito de Jesus Cristo, de vida. Porque o propósito de Jesus Cristo não era o pão de cada dia. Era uma obrigação e uma necessidade diária. Mas Jesus não vivia pelo pão. Ele comia pão para viver, mas não vivia para o pão. Jesus vivia com pão e não para o pão. E os irmãos entendem o que eu quero dizer com pão. E descobrindo isso, Satanás sabe que as pessoas fazem tudo pelo pão, porque estão fartos pelo pão que têm, por suas reservas de pães. E totalmente o contrário do que o Senhor Jesus disse. Ele disse na oração do Pai Nosso: dá-nos o pão de cada dia nos dá hoje. Jesus ensinou a grande lição para o povo de Deus no deserto: não guarde maná de um dia para o outro. Viva por aquilo que te dá contentamento, é o hoje. Não acumuleis pão, mas as pessoas acumulam pão. Os pães cresceram e sufocaram a raça humana. E como é difícil pregar por aqueles que só vivem olhando para pão. Porque as pessoas querem tudo, milhares e milhares e milhares de pães. As pessoas distorceram totalmente o seu propósito de vida. A sua necessidade de vida é pão. Pão com contentamento. Mas as pessoas se fartaram tanto do dinheiro e das riquezas que o pão aqui representa, que se esqueceram de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui o escritor ele usa duas palavrinhas muito opostas. Primeiro ele diz só de pão, a palavrinha só. Depois ele usa a palavrinha toda. Pão, ele usou a palavra só. E toda, ele usou para a palavra de Deus. A palavra de Deus é para sempre. É o pão que não se acaba e que não se estraga.
O Senhor Jesus Cristo trouxe aqui uma grande verdade para todos nós. E ele mostrou aqui por que ele vivia. Mostrou claramente. A nossa barriga ronca quando temos necessidade de pão. Mas a gente quer muito mais, as pessoas querem muito mais. Querem se encher e se fartar. E trabalham um pouco pelo pão que vem do céu. Quando o nosso espírito queima de fome, nós lemos a Bíblia bastante. Nós estudamos a palavra. Nós não cessamos de orar. Tudo é motivo para orar. Da dor de cabeça de um irmão num círculo de oração, por uma dor de dente, por uma necessidade, por uma resposta, por domínio próprio, porque nos perdemos a mansidão em algum momento. Aquele que queima de fome, de justiça, como o Senhor mesmo Jesus ensinou, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ali a palavra é devolver a Deus o que é dele, isso é justiça. Ele adora, ele tem fome de adorar, de cantar, de louvar, de estar com os irmãos, de ter comunhão com o Pai. E os seres humanos trocaram isso, se cuidaram apenas do pão de cada dia e se esqueceram de toda a palavra que procede da boca de Deus. A tentação do inimigo aqui para o Senhor Jesus Cristo era para que Jesus quisesse se fartar. Depois ele ofereceu milhares de outros pães para Jesus. Mas Jesus, com essa simples resposta, já disse tudo. A que faria ele viver. Jesus deixou claro que ele não vivia. O pão era para ele se alimentar, mas ele não servia ao pão. Ele come para viver, mas não vive para comer tudo que o mundo oferece de riquezas e prazeres e tudo mais. Jesus tinha uma missão, ser Salvador. Jesus cumpriu todos os seus objetivos, treinou tantos homens, tantas pessoas. Jesus tinha metas diárias e ele curou tantas pessoas que haviam necessidade. Mas o propósito de Jesus Cristo era obedecer ao Pai. Esse era o seu propósito. Era por isso que ele vivia, para a obediência. Para a obediência. Irmãos e irmãs, eu não sei qual é o seu propósito, porque você vive. E hoje vai o convite da palavra de Deus aqui, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha este propósito de vida. Morra por isso. Obedeça. Viva para obedecer a Deus. Nem que para isso te leve à morte. Nem que para isso te tire do meio de pessoas que você ama. Mesmo que para isso você seja julgado e criticado. Mesmo que para isso você seja isolado, excluído. Mesmo que as pessoas nem te entendam. Mas não viva sem toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o dever de todo homem. E é assim que o nosso espírito se alimenta para a vida eterna. Estes são os tesouros que acumulamos no céu. Este é o Senhor Jesus, que é o pão da vida. E quem comer dele, jamais terá fome. Encontre pessoas que ainda não têm um propósito de vida e ofereça esse propósito para elas. Porque Jesus sempre vai responder. Não viva só por esse alimento que vai durar 70, 80, 90, 100 anos. Isso é pouco. Pão é pouco. Riquezas são pouco. Bens são poucos. E vocês gastam tanto tempo, tanta saúde, tanto de si você se desgasta pelo pão. E se esquece do principal. Porque você também não poderá viver nem aqui na terra e nem fora da terra sem toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor Jesus, com seu propósito, seja o Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, eu preciso ter o mesmo propósito dele, que é o meu Senhor. Eu sou discípulo do propósito de vida do meu Senhor. Amém. Eu não sei se o irmão Avaí está aí. Amém, irmão. Amém. Saiu, Avaí saiu. Saiu, né? Ele está lá comemorando. Bom, Ele tinha que sair para comemorar no eu aniversário dele. gostaria... Oi? Foi isso mesmo. Então, assim, hoje, para mudar um pouquinho, eu sei que esse irmão está sempre preparado, o irmão Giovanni. Eu quero que o irmão Giovanni nos conduza nos comentários,
Tá certo? Se não fez isso por aí ainda, não lembro de ter visto, mas eu sei que o irmão tem habilidade, conhecimento para nos conduzir, para ouvir aí os nossos comentários, perguntas, e estamos aqui, irmãos. E que essa palavra possa fazer parte da nossa vida. Se isso foi distraído, de forma distraída, não permita que seja mais. Tenha como propósito de vida obedecer toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão Giovanni e os irmãos aí, fiquem à vontade. O que eu tenho a colaborar, irmão Sérgio, é que Jesus cumpriu com o propósito para qual ele veio. E nós temos um propósito da criação. Nós somos criados por Deus para servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Nosso propósito de vida é esse. Infelizmente, pelo pecado do homem, perdemos a comunhão com o Pai, a criação perdeu a comunhão com o Pai, mas graças à misericórdia de Deus, desde o princípio, ele criou um plano de salvação para ter de volta o elo, o contato, a conversão da criação para com ele. Mas ele deixou livre para quem quiser retomar essa conversão, que seguisse o plano dele. Criou um povo todo especial, o povo através, foi um resumo da minha mensagem lá, né? No sábado, criou um povo especial através de Abraão, do hebreu Abraão, depois veio com Isaac, Jacó, Davi, todo o plano de Deus, o povo de Deus que foi formado com ele, e o propósito do Pai é para que as demais nações, através da obediência do povo de Deus, através do temor do povo de Deus, conhecessem a Deus também, conhecessem o Deus Criador. É o mesmo propósito para nós hoje. Deus quer que através do seu povo, o novo Israel, que somos nós, os israelitas que se converteram a Cristo, os gentios, que somos nós que se converteram a Cristo, a igreja de Cristo, ele quer que através desse povo de Deus, nós, em obediência e servidão, os não cristãos, os que estão nas trevas, conheçam também a Deus. Então, o propósito do Velho Testamento e do Novo Testamento é o mesmo. O Velho foi a sombra do Novo, e nós, assim como no Velho Testamento, estamos caminhando no deserto dessa vida, estamos aqui no deserto, rumo a Canaã, a eternidade, para termos a bendita vitória. Todo propósito tem um objetivo, meta, e a nossa meta é a vida eterna. Estamos aqui como embaixadores de Cristo, pregando o Evangelho. Embaixador é aquele que é de um país, mas está no outro representando o seu país. Estamos aqui na Terra representando o reino dos céus, e um dia voltaremos para o nosso país de origem. Mas até lá seremos testados, provados por Deus, e para que a nossa fé aumente cada vez mais e permaneçamos no caminho. A fé, ela é aumentada, existe graduação de fé, existe medida de fé. A fé é aumentada com a leitura e o conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, a importância de meditarmos na palavra dia e noite, para que a nossa fé aumente e que quando vier as provações do Pai, nós peçamos inteligência para ele, sabedoria, para vencer as provações, a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas uma certeza é, não fiquem tristes, preocupados, eu mesmo estou longe de ser um Jesus Cristo, mas eu tenho a fé e a esperança que quando Cristo voltar, é a palavra dele, todos nós teremos a nossa completada a boa obra do Pai. Então, todos nós estaremos iguais a Cristo na ida para o reino dos céus. Seria esse um breve comentário, irmãos. Acho que foi um pouco longo. Amém, desculpe. Amém. Contribui. Irmão Paulo. Graça e paz a todos os irmãos aí. Muito bom, meu amado, ouvir essa mensagem que você trouxe, essa reflexão. E nós conversamos bastante esse final de semana, né? Muito bom, muito gostoso. É interessante que, em cima disso que tu falou aí, né, uma das coisas que o próprio Jesus, ele veio trazer, o motivo pelo qual ele estava, né, e ele afirmou, né, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. É uma afirmação que eu reflito muito, né, eu coloquei depois da pandemia. Eu também trabalhei muito em cima de Mateus 6,
ali no versículo 25 e depois o 33, que tem muito a ver com o que você comentou aqui, né? O próprio Jesus falando lá, deixa eu achar aqui, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao que vestir, né? Quanto ao próprio corpo, quanto ao que vestir, né? E lá no 33, ele fala para busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É interessante que ele casa bem com isso, que aqui, lá ele explica, falando, né, mostrando para os irmãos, e aqui ele mesmo, diante de uma tentação que ele estava tendo, né, ele colocando isso. Então é interessante, né, e eu trouxe isso para mim, né, para você ver. Esse horário era para eu estar dando aula, antigamente eu dava aula até às 10, até comentei contigo. Eu falei, calma aí, deixa eu buscar mais, né? O Giovanni comentou lá, nós temos hoje estudo de domingo a sábado. Eu falei, eu preciso me alimentar. Então é interessante, porque isso reforça, né? Isso só reforça e vem a fazer com que, dentro dessa obediência, né, a gente possa nos proteger mais, buscar mais, né? E não se preocupar, né? Com esse pão que está solto aí, porque é o que tu falou. As pessoas, às vezes, procuram empresas atrás desse pão. Quem entendeu a empresa que eu falei, Giovanni também, não sei se os irmãos vão saber, mas o irmão Edson sabe, eu chamo as denominações de empresas. As pessoas procuram empresas com sede desse pão que tu acabou de comentar. Temos que procurar realmente a sã doutrina, a verdade do reino, e muito obrigado pela maneira com que tu trouxe para enriquecer mais essa sede e essa fé, pelo menos na minha vida, e creio que na vida de cada irmão aí. Obrigado, meu amado. Obrigado, Paulo. Maravilhoso. Conhecer pessoalmente você, o Giovanni, o Edson. Ótimo, eu já ia comentar isso, foi muito bom também. Obrigado pela participação. Os irmãos se reúnem. Muito bom, reforça bastante essa ideia. Edivaldo, irmão. Boa noite a todos, paz de Cristo a todos. Esse texto, né, acho que você trouxe, a gente vê Jesus sendo tentado a se desviar do propósito para o qual ele veio. Propósito de servir, não ser servido, como o Giovanni colocou, né, um propósito de obediência e de fazer a vontade do Pai. Mas o inimigo, ele, né, sabendo da humanidade de Jesus, né, e da necessidade física dele ali, como você colocou, né, que nós precisamos do pão também para o alimento físico, tenta colocar diante de Jesus coisas, né, que no momento, né, que um ser humano talvez dissesse sim. E é assim que o inimigo tenta fazer conosco, nas nossas necessidades, nas nossas fragilidades, ele tenta colocar diante de nós aquilo que estamos necessitando naquele exato momento, mas, como você falou, Deus, né, nos protege e nos dá a força para dizer não para as coisas do inimigo, porque o que ele está oferecendo são coisas passageiras, coisas terrenas para a necessidade do corpo, como o irmão colocou aí lá, né, de Mateus 6, né? Não se preocupe em ter a vida eterna, sabe? Não se preocupe com aquilo que pode matar a carne, né? Se preocupe com aquilo que vai tirar o teu propósito de vida, que é de servir a Deus e depois viver eternamente no paraíso, né? Com Jesus. Se preocupe com isso, não se desvie, tenha esse propósito e leve até o fim. Mas o inimigo, né, a gente sabe que ele vai nos tentar, que se Jesus disse, né, se perseguiram a mim, se ele foi tentado, mas Jesus venceu. E nós também estamos capacitados para vencer. Tiago diz, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então, irmãos, tenha esse propósito de vida. Você já entregou a sua vida para Jesus? Por quê? Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então é isso, muito bom. Amém, obrigado, irmão Edivaldo. Boas palavras, ajudou bastante. Geraldo. Boa noite, irmãos. Então, irmão, você citou esse versículo de Mateus,
você falou que nós deveríamos meditar nesse versículo. Eu gostei porque eu fiz uma mensagem baseada na tentação de Jesus em algum lugar esses dias aí, em algum grupo. Eu me lembro que eu pedi aos irmãos, falei com os irmãos que esse versículo é daqueles que a gente precisa colocar lá na porta da geladeira, a gente poder meditar nele todos os dias e lá no espelho do banheiro, para a gente poder meditar. Eu gostei de você pedir para repetir, porque ele é de fato muito, muito encorajador. Você nos ajudou a ver isso hoje. Quando você falou de pão, de propósito, eu me lembrei de Mateus, de João 6,57, de 2 Coríntios, deixa eu ler rapidamente aqui. Mateus 6,57 fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em Coríntios, ele fala: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o propósito de vida do cristão é viver pela causa de Cristo. Como seria bom se nós todos entendêssemos isso na profundidade que é viver pela causa, pelo propósito, a nossa razão de vida. E Jesus falou: assim como eu vivo pelo Pai, minha razão de viver, meu propósito de vida, então quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, você mostrou nessa pesquisa aí que essas pessoas vivem pelo pão, porque a causa deles é o pão. Eles se alimentam do pão físico, então a causa, o propósito de vida deles é pelo pão, que eles se alimentam do pão. Mas se nós estamos alimentando de Jesus, e todos nós aqui vamos dizer que nós estamos alimentando de Jesus, então a nossa causa de vida, nosso propósito de vida deve ser Jesus. Se não é, porque só estamos comendo pão, pão físico, Isso mesmo, irmão, isso mesmo, Sardinha. Obrigado aí. Para você ver quantas palavras, vêm corroborar aí com a ideia do que Jesus colocou, Irmão Joel, por favor, irmão, fala pra gente. Boa noite, irmãos. Paz de Cristo para todos. Muito obrigado, irmão Sérgio, por essa palavra, uma palavra abençoada, uma palavra maravilhosa, onde nos alerta, irmãos, que às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas e deixando um pouco de lado aquilo que é mais importante na nossa vida, Às vezes a gente deixa um pouco de lado e isso a gente não pode deixar acontecer isso. Porque se Jesus tivesse colocado uma outra coisa ali, o inimigo tinha pego ele naquela hora, Porque ele estava com fome, estava ali fragilizado por falta do alimento material e tinha pego ele, E por isso que muitos irmãos, eu creio que até têm caído nessas armadilhas, Porque é oferecido tanta coisa por aí, Tanta coisa bonita, tanta coisa, comida, como é que fala, o pão do futuro, Como o irmão Sérgio falou, de bens materiais, de tantas coisas, e esquece de pôr o principal, que é o nosso propósito com Deus, com Cristo. Cristo honrou tudo aquilo que Deus determinou para ele. Não jamais se entregou. Trabalhou dia a dia pelo Evangelho. E nós precisamos muito, muito mesmo. Eu falo, irmão, por mim mesmo, porque quanta gente, quando é falar dessas coisas aí, tudo que os irmãos falaram aí, eu começo a pensar que eu preciso cada dia ter mais cuidado. Cada dia, cada momento da minha vida, eu preciso estar me policiando para que não deixe eu pender para o lado das coisas materiais, mas sempre por aquilo que foi determinado, pela promessa que tem de vida eterna. Isso é tudo nas nossas vidas. É isso, irmão. Amém. Não vamos vender nossa primogenitura por causa de um pedaço de pão, Muito bom, isso mesmo. Muito bom, irmãos. Que bom que os irmãos compreenderam. Irmão Edson. Boa noite a todos, queridos.
O Sardinha pegou bem ali na junção de tudo, de que tudo falou, todo mundo comentou. E aí eu lembrei de João 6, 25, 27, que a palavra diz, todo mundo conhece essa passagem, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou. Quer dizer, combina com tudo que nós comentamos aqui, que você colocou, né? Jesus está ensinando, não é para buscar pela comida, né, que mata a carne, como o Edivaldo falou. Nós temos que buscar pelo pão eterno, buscar por Jesus, né? Que eu acho que nós todos aqui acreditamos que a gente busca, né? E aí, acho que um dos grandes propósitos nosso, né, é o crescimento espiritual, né? Crescer mediante a Jesus, ter a mente de Jesus. E aí Lucas 2:52 mostra diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quer dizer, Jesus também cresceu, Jesus também precisou crescer espiritualmente, né? Imagine se Jesus não crescesse espiritualmente, vivendo no meio dos homens, né? Sujeito a tudo que pudesse, né, derrubá-lo, como a tentação, né? Mas, enfim, esse é um grande propósito nosso, né? Mantermos a caminhada em Cristo, crescermos espiritualmente e buscar o pão correto, né? O pão que é o elemento eterno, a palavra de Deus, né? Amém. Era isso aí.